ao Senhor nosso Deus. E eu vou deixar aqui a Bíblia aberta, para ficar mais fácil. Na hora que nós formos buscar algum versículo, para que eu possa acompanhar você na leitura. E lembrando que nós estamos estudando doutrinas bíblicas. O que é doutrinas bíblicas? São ensinamentos bíblicos para as nossas vidas. Amém, querido? Amém. E há uma dificuldade muito grande em aprender ensinamentos bíblicos. Você sabia disso? Porque nós nascemos com os nossos conhecimentos, né? Nós nascemos, aprendemos, né? Adquirimos conhecimento com os nossos pais, com os nossos amigos. E aí, quando nós chegamos diante da palavra de Deus, Deus nos ensina muitas vezes aquilo que é totalmente contrário daquilo que nós aprendemos. E aí vem a seguinte questão: o que fazer? Né? Acreditar nos amigos, acreditar nos pais que só deram para nós aquilo que eles tinham, ou acreditar naquilo que Deus diz? Então, tem muitas pessoas se colocam nessa encruzilhada, né? Mas eu quero deixar um versículo para os irmãos, um versículo que vou costumar fazer isso todo início de estudo, algo que o Senhor colocou no meu coração, um versículo que está em Hebreus capítulo de número 10, no verso de número 16. Eu vou ler aqui com você até mesmo. Fica aqui para trás, né? Largar. Pronto, aqui. Hebreus capítulo 10, no verso de número 16 da palavra de Deus, onde capítulo 10, verso 16, né? Isso. Onde é interessante que o Senhor ele nos mostra, né? Várias coisas assim bem curiosas. E existem pessoas que comentamos até um tempo atrás a respeito disso, né? Falamos algumas aulas atrás, e essa aula de número, vocês lembram que número que é essa aula? A aula de número 8 foi semana passada, né, no dia 15, essa aula de número 9. Né? Então, Hebreus capítulo de número 10, no verso de número 16 da palavra de Deus, diz algo bem interessante. Está escrito assim: olha, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis, ou a minha palavra, em seus corações, e as escreverei em seus entendimentos, né? Ou seja, onde a palavra do Senhor ela tem que estar? Né? Aonde? Coração. Na Bíblia, dentro da gaveta, ou empoeirando lá no porta-Bíblia, né? No nosso coração. Então não adianta você comprar uma Bíblia de R$500, uma Bíblia lá, fala, tem uma Bíblia tal, mas se você não lê ela e não crê que ela é a palavra de Deus, pastor, tem gente que acredita que a Bíblia não é a palavra de Deus. Claro que tem. Basta você não valorizar os princípios de Deus, de certa forma você está crendo que a Bíblia não é a palavra de Deus, né? Então vamos lá. Então, irmãos, essa semana nós vamos fazer um comentário a respeito, praticamente uma sequência, né? A respeito, semana passada falamos a respeito de inspiração. Essa semana nós vamos dar sequência nesse assunto, já entrando também diretamente de outro assunto. Os irmãos guardaram bem o que é inspiração? Porque na semana passada nós falamos que, assim como diz a palavra, né, que a Bíblia ela é inspirada por Deus, e ela foi inspirada por Deus pelos homens, para que os homens escrevessem aquilo que Deus, ou seja, é como quem diz assim, Deus expressou a vontade dele, né, e deu capacidade através do Espírito Santo para que aquilo fosse escrito, e até mesmo os próprios sentimentos de Deus foram escritos através do instrumento que se chama homem, né? Esse instrumento que ele quer usar o tempo todo para que venha fazer a obra dele, né? E eu vou ler mais um versículo que tem em paralelo a esse, né? Diz assim: e vós mesmo tendes demonstrado que sois uma carta de Cristo, resultante de nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, nas tábuas de pedra, não em tábuas de pedra, como antigamente ele está querendo dizer lá no tempo de Moisés, mas nas tábuas dos seus corações, ou dos corações dos homens. Então,
aqui que o Senhor quer que a palavra de Deus fique escrita. Como disse o salmista: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Amém, querido? Então, resumindo, nós traduzimos que aquele que peca contra Deus, a palavra do Senhor não está guardada no coração e automaticamente dá lugar ao pecado, porque onde há luz não há treva. Você pode pensar assim: mas eu tenho luz na minha vida, mas de vez em quando pelo menos naquele momento a pessoa está em trevas, porque Deus ele não compactua com o pecado, ele não compactua com o erro. Então, nos momentos de deslize ou de incredulidade do ser humano, ou que muitas vezes a pessoa parte por erro, parte por pecado, por uma vida de pecado, o Espírito Santo se retira da pessoa. Assim como disse o salmista no Salmo 51: não retires o teu Espírito do meu coração. Ou seja, por quê? Porque ele havia praticado algo errado. Isso diz aqueles salmos, por isso que ele ora daquela forma. Amém? Até aqui tudo bem? Ele pode voltar? Sim. Se a pessoa der legalidade. Sim, se der legalidade, sim. Deus está sempre disposto a perdoar quando tem arrependimento. E a palavra do Senhor ela confirma isso quando ela diz assim que o justo, está falando do justo, não daquele que ele se apoia numa vida de pecado para poder dizer que anda com Deus, mas na verdade é uma vida paralela. A Bíblia diz que o justo ele pode até cair 7 vezes. 7 vezes não significa que são simplesmente o número 7 vezes, mas é isso. Mas quantas vezes ele cair, o Senhor o levantará, mas se houver arrependimento. É o que diz também no livro de Salmos: aqui a pessoa que tem um coração quebrantado e contrito, o Senhor ele não despreza, né? Ou seja, quantas vezes houver arrependimento, é claro que a gente não vai se apoiar nisso. Por que a gente fala a respeito disso, irmãos? Porque tem pessoas que elas lutam contra os seus próprios erros, e todos nós estamos propensos a errar, todos nós podemos errar, mas a gente como por exemplo o filho pródigo, por exemplo. Ele saiu, ele tinha uma verdade no coração dele, o pai alimentava ele, onde ele morava, na casa do pai, ele tinha tudo, mas ele saiu, o que aconteceu? Ele se arrependeu, e lá no lugar onde ele estava, lá na sujeira, ele voltou para a casa do pai. O pai nem questionou, mas o pai perdoou. E o pai restituiu na vida dele, né? Algo maravilhoso. Amém? Amém. Então, antes da gente entrar diretamente nesse assunto, irmãos, por que nós precisamos ter a palavra de Deus gravada e guardada em nossos corações? Por que nós precisamos disso? A respeito de algo assim, muito sério, né? E vou desligar isso aqui antes que... Então, a respeito de algo assim muito sério, é bem interessante, porque quando nós não temos, irmãos, a palavra do Senhor em nossos corações, pode acontecer algo muito sério conosco. Nós podemos, o que pode acontecer conosco é o que está escrito, por exemplo, em 2 Coríntios, capítulo 2, verso 17. Abre a sua Bíblia em nome de Jesus. 2 Coríntios, capítulo 2, no verso 17. E você que encontrou, por favor, leia para nós. A segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Coríntios, capítulo 2, verso de número 17. E o que o apóstolo Paulo disse lá, né? E tem ligação com o fato de a palavra não estar guardada em nossos corações. O que diz lá? Porque nós não somos como muitos, falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Mas olha só que interessante. Você percebeu que algo muito interessante nisso? Nós não somos como muitos, ou seja, significa que falsificadores da palavra são muitos. Muitas pessoas falsificam a palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como que de Deus, na presença de Deus. Mas o que faz com que alguém falsifique a palavra? A primeira coisa, irmãos, quando a pessoa ela não conhece a palavra, ela talvez possa entrar como falsificadores. Aqui é claro que ele está falando da dificuldade que ele tinha, que ele teve. Não sei se você já estudou um pouco sobre a igreja de Corinto. Eles tinham essa dificuldade.
onde muitos falsos profetas eles entraram, eles deturpavam a essência da palavra. É por isso que nós temos muito cuidado a respeito daquilo que realmente foi dito e do sentido real, por que foi dito, para que não fique simplesmente assim em palavras de homens. E é por isso que cada vez que nós falamos, nós reforçamos com o versículo bíblico para dar um respaldo naquilo que nós falamos. Ou seja, se nós simplesmente falarmos, vamos ser como qualquer filósofo e você vai ser levado por qualquer palavra, porque eu vou ficar falando durante 1 hora aqui, você vai ficar de onde será que ele tirou isso aí? Não, tiramos da palavra de Deus, tiramos exatamente daquilo que você está vendo. Isso é necessário, né? O apóstolo Paulo ele passou por isso, né? Quando ele foi pregar lá, e alguns, é interessante, diz lá no livro de Atos, não sei se você se lembra a respeito desse assunto, quando uma das igrejas, e dos povos que Paulo, ele falando da igreja de Tessalônica, né? E falando também a respeito da igreja de Bereia, e é interessante que um desses grupos aí, eles vasculhavam, eles procuravam realmente onde Paulo estava falando para confirmar a respeito daquilo que ele falava. Mas outra igreja não simplesmente ouvia, amém, glória a Deus, é isso mesmo. Não é isso mesmo. Nós temos que saber a palavra de Deus. Então, qualquer pessoa engana você. E às vezes tem pessoas que falam assim, para não ser enganado, então nem vou conversar com ninguém, então vou me isolar. Opção de cada um, né? Nós temos opção de transformar, assim como diz Romanos capítulo 12, versos 1 e 2, temos condição de transformar as pessoas que estão do nosso lado pela renovação do nosso entendimento, ou temos condição também de nos isolar. É opção nossa, né? Ninguém pode tirar esse direito de cada um de nós, porém, né, Deus tem coisas sempre maiores para cada um de nós. Mas então, irmãos, a pessoa que muitas vezes ela não conhece a palavra, não conhece as doutrinas bíblicas, ela pode ser uma falsificadora do evangelho até mesmo sem perceber, porque algumas coisas ficam para trás. É interessante o fato, por exemplo, de pregador do evangelho, por exemplo, alguém que prega o evangelho, alguém que prega a palavra. Aqui temos dois, né? A Vera, também o João Vitor. É algo assim bem interessante, que, olha só que curioso, algo bem interessante, porque, por exemplo, dependendo do que eu falo aqui, se eu isolo, por exemplo, uma passagem, eu posso estar deturpando ou torcendo um princípio de Deus lá atrás, porque a Bíblia toda ela se casa. Você entendeu como é perigoso e o porquê do conhecimento ele tem que existir na vida da pessoa? Não, eu conheço aqui, sabe? Então eu estudei uma passagem aqui, faz 1 ano que eu estou preparando isso aqui, eu estudei uma passagem, eu separei ela. Não separa não, separa não, junta com aquilo que o restante da Bíblia diz, sabe? Fortalece isso em nome de Jesus, para que ele não venha ferir os princípios de Deus. Então não basta simplesmente conhecer, eu tenho que saber a essência, se é realmente aquilo que, né? É que, por exemplo, bem quando nós começamos a vir para o Evangelho, algumas perguntas assim, algumas pessoas sempre faziam quando a gente estava sentado no banco de escola bíblica, como nos dias de hoje. A letra, quando a gente falava a respeito da letra, né? Alguns versículos disso eu estava lendo até hoje a respeito desse assunto, que a letra mata, mas o Espírito vivifica, né? Mas o apóstolo Paulo, por exemplo, por isso que eu preciso conhecer o princípio, ele estava falando a respeito da letra da lei, porque na lei não tem salvação, ela simplesmente aponta o erro e mostra a necessidade que nós temos de Deus. O Espírito vem trazer a vida, tanto o Espírito que dá vida à palavra, porque a palavra de Deus é Espírito e vida, e através do Espírito Santo nós conhecemos a Jesus e passamos a ter vida eterna nele, com a ajuda do Espírito Santo, né? E ninguém glorifica a Deus senão pelo Espírito, como diz a palavra. Ou seja, então nós somos dependentes do Espírito Santo nos dias de hoje, para ele nos conduzir. Aquele que é de Deus é guiado pelo Espírito de Deus, aquele que não é de Deus é guiado pelas suas próprias vontades e por aquilo que acreditar, né? Então é fácil conhecer algo que é de Deus e algo que não é de Deus, e o que é de Deus valoriza os princípios de Deus, amém? E é por isso que nós estamos estudando doutrinas bíblicas, porque doutrinas bíblicas é um assunto assim bem interessante. A princípio eu olhei assim e falei assim, puxa, isso aqui, né? Mas é algo assim tão maravilhoso, mano, tão maravilhoso que nós vamos dividir um pouco com os irmãos. Então, irmãos, até por exemplo, deixa eu entrar na seguinte questão. Até por exemplo, na questão do que é
sabe? A Bíblia diz que é se ensina ou não, que passa disso é procedência maligna. E até, por exemplo, na questão daquilo que é, por exemplo, daqui a alguns meses da reunião, acho que em agosto, se eu não me engano, a gente tem que começar a preparar já para a van, né? Reunião de ministério que estão aí prestes a ser apresentados, por exemplo, no ministério, como evangelistas, o João, né? O Lucas, né? Que concluíram o curso também, e a Vera. Então, na verdade, eles têm que ser vistos pela igreja como eles são. Evangelista. Agora, por exemplo, quando eu não valorizo os princípios de Deus, eu não estou crendo naquilo que está escrito, porque isso foi Deus que instituiu, sabia disso? Por exemplo, o João é pastor, por exemplo, já está lá na idade e tal, o pastor está pastoreando, é o Joãozinho de sempre, mas ele é o teu pastor. Então você tem que respeitar ele como homem de Deus, que ele é, e que ele é responsável pela tua alma, no caso você estando naquele rebanho. Ele é responsável pela tua alma. Você sabia disso? Você sabia disso? Não? Então abra a sua Bíblia em Hebreus, só para a gente dar sequência. Os pastores são responsáveis pelas almas das ovelhas. E sabia que as ovelhas têm que obedecer? Sabia disso? Tu manda fazer outra coisa. Você é rebeldia. Tem isso que é bode, né, ovelha, né? Mas eu creio que só tem ovelhas, graças a Deus. O bode ouve alguma coisa e é bem assim não. Então é como, por exemplo, aqui, sabe, já vou voltar lá, já vamos para Hebreus. É como, por exemplo, aqui, ó, minha esposa, por exemplo, não sei se vocês chegaram a ver lá nos nossos vídeos, nos mais recentes, tem os endereços de todas as igrejas do ministério. De cada 3 minutos mais ou menos, vai passando assim os endereços, dias de cultos, nome dos pastores da igreja do ministério. Mas eu tive o cuidado de colocar do lado do nome de cada pastor, a esposa, pastora tal. Você percebeu? Então do lado do pastor Mike, coloquei a pastora Cris. Do lado do pastor Davi, pastora Patrícia. Bispo Osvaldo, pastora Josefa. Pastor Júnior, pastora Néia. E deixar alguém de lado? Sim. Pastor, toda mulher de pastor é obrigatoriamente pastora? Muitas vezes o ministério em si não, mas vamos dizer assim, a função que ela acaba exercendo, de certa forma, acaba adotando isso. Como por exemplo, ela é um auxiliar direta, pastor, porque ela que ora junto com o pastor, ela que faz visita junto com o pastor, ela que às vezes louva, às vezes prega também, enfim, mas de certa forma ela acaba adotando isso para ela. Alguém pode perguntar assim, pastor, mas não é evangelista no caso, né, pastora? Como é que colocou, como é que é pastor? Então deixa eu fazer uma pergunta para você. Você pode pensar assim, mas tem alguma credencial de pastor? Deixa eu falar uma coisa para você. O João, aqui só tem o João Ana Paula que toca. A gente considera como músicos. Você tem alguma credencial de música? Algum certificado de músico? E por que vocês são músicos então? Porque a função que vocês exercem faz com que vocês sejam. E isso vocês são, independente daquilo que vocês têm ou não. Isso vocês são. Isso não pode tirar de vocês, porque a vida de vocês é essa. Entendeu? Tem idade para ser pastor? Você tem idade? Não tem idade. Conforme a igreja vê, por exemplo, a necessidade, mas não tem idade. Acho que o mais novo que eu vi, acho que ele tinha 16 anos mais ou menos, mais novo que eu vi. Mas não chega a ser, tem uma idade. Não chega a ter. Mas tem que passar por um processo também. Tem que passar por um processo. Passar por um processo. Os discípulos aprenderam com Jesus, né? E o próprio Jesus testava eles o tempo todo e ensinava eles. E hoje tem os representantes, né? Os representantes de cada ministério, por exemplo, como evangelista, até que é algo assim meio simples, exige, se eu não me engano, a leitura da Bíblia, não me lembro quantas vezes, mas assim, com relação a presbítero, já que assume, praticamente igual ao pastor, né? Um pouco abaixo do pastor. E o próprio pastor, quando vai se apresentar no ministério, aí tem que ir na casa do homem bater um papo. Aí tem uma conversa particular.
para ver a respeito de conhecimento, princípios, exatamente isso aqui, ó. Se ele tem isso aqui no coração, princípios. Se o que ele vai falar, ou o que ele vai aconselhar, aquilo que ele vai, como ele vai direcionar, ele vai apresentar situações para você. Então, você não pode dizer aquilo que você tem no coração, mas aquilo que a Bíblia diz a respeito de tais assuntos. Segundo diz a palavra, faria assim, 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 ou assim, 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 ele vai. Então tem um particular, né? Com o senhor Aguinaldo Leite Sacramento. Essa é bem assim. Aí no caso do pastor, né? É no caso do pastor. Evangelista e diácono ou não? Ele tem que ser um espelho para as pessoas. Quer procurar testemunho e tudo mais. No caso de evangelista também. Tem evangelista, se ele nem sequer vem na igreja, porque não tinha interesse para alguém seguir a doutrina dele. Sim. Então tudo tem que ser pensado nesse caso. Às vezes a pessoa levanta uma crítica qualquer, não, tudo é rebelde. Existe um propósito, né? Porque, por exemplo, quando você fala, por exemplo, quando você conversa com alguém, você começa a conhecer princípios. Então você não precisa conversar. Eu gosto de ouvir. Exatamente por isso. Quanto mais se ouve, mais se conhece a pessoa com que se fala. E ouvindo você aprende. E ouvindo se aprende. Agora, a gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente aprende. Ouvir não. Na verdade, ouvindo a gente conhece. Porque aqui, o que diz a Bíblia, os conselhos sábios, né, a gente, através da palavra. Tem coisa que você ouve de gente... É tolice. De gente da igreja que é idiotice. Idiotice. Então tem coisas que não tem nem princípio, na verdade. Então aquilo que... Aí voltando para cá, né? Por exemplo, aqui... Aí eu coloquei do lado, pastor Paulo e pastor André, agora vamos dizer assim... tem alguma credencial ainda, alguma coisa assim desse tipo? Ainda não. Ainda não. Mas a vida que a pessoa leva faz com que ela seja. Por exemplo, eu demorei um tempo para chegar como pastor na igreja onde a gente estava lá, até então, um tempo atrás. Mas esse era o tratamento. Esse era o tratamento, porque aconselhava, porque visitava, porque evangelizava, porque ministrava louvor, porque... Então, na verdade, é o trabalho. Então a própria pessoa já identifica. Porque você mesmo falou esses dias, porque como uma pessoa vai falar de uma coisa que ele não faz? Como você vai falar para uma pessoa, não, você tem que vir na igreja, se a pessoa não der? Isso no caso de ser evangelista. Mas isso aí, por exemplo, a gente analisa também a questão dos nossos dias, por exemplo, existe questão de estudo, existe questão de trabalho, existem várias questões. Por exemplo, eu tenho minhas noites livres, eu tenho. Mas eu sei que muita gente não tem. Sei que gente tem e não está aqui hoje. Sei disso, sei quantos têm tempo disponível e não estão. Mas eu sei também que muitos que não estão, porque têm seus trabalhos, têm seus estudos, a gente sabe disso. Então tudo, na verdade, tem que ser peneirado, tudo tem que ser colocado na balança. Tudo tem que ser colocado. Então, alguém só dá para o outro aquilo que tem. Então, alguém que, por exemplo, se eu trabalhasse, e cada um também tem o seu esforço diante do Senhor. E aí nós passamos a entender a respeito, por exemplo, ninguém pode comparar o outro a si mesmo, porque cada um tem suas limitações, cada um tem seus problemas diferenciados e cada um luta contra as suas fraquezas, vamos dizer assim. É claro que você não vai dizer para ele, não, fica em casa. Não, claro que não. Nós comentamos tempo atrás, trabalhava 2x2, chegava não dava tempo de eu chegar em casa para ir trabalhar, para ir para a igreja. Não dava tempo. Eu descia do ônibus direto perto do ponto da igreja e ia direto para a igreja. Mas um mau cheiro de óleo mesmo. Eu sentava no último banco. Você ligava lá, sentava lá e falava, pastor, eu vou ficar aqui no chão para nada, não. Só vim adorar e participar do culto. Mas eu ia na igreja. Mas é questão de necessidade de cada um. Eu tenho necessidade de Jesus. Eu tenho necessidade de dormir ouvindo alguma coisa de Deus. Eu tenho necessidade disso. Com certeza assim. Então, nesse caso, sim, não estou dizendo assim. Mas tem casos que é nítida a impressão que é passada. De descomprometimento. Não, de pessoa para pessoa. Tem pessoa que busca o seu entendimento, né, que está sempre buscando. Ele não é perfeito, mas ele está buscando. A perfeição perfeita não é. Isso daí qualquer um percebe. E como percebe também aqueles que também ele te deixaram. Nesse
caso aí, não é qualquer um que pode ser evangelista. Na verdade, o próprio, vamos dizer assim, o próprio obreiro para trabalhar na obra de Deus, irmãos, infelizmente eu digo assim nos nossos dias, às vezes a gente acaba usando o que nós temos nas mãos, às vezes, porque se você for passar uma peneira mesmo, sabe, às vezes a gente acaba ficando sem condição de, às vezes é complicado. Se realmente for passar uma peneira, a gente nem fica de fora. Então, no meu caso, estou dizendo no meu caso já. Então existe aquela coisa, como por exemplo, Deus ele tem misericórdia? Ou é olho por olho, dente por dente? Não. Então, exatamente. Então a Bíblia pede para que a gente seja exatamente como Deus foi com a gente. Exatamente como... Existe o perdão, não existe. Se Jesus pede para você perdoar 70 vezes 7 por dia, quer dizer que o perdão de Deus também é parecido com isso ou mais. Quando houver arrependimento. Então, se você olhar para a vida dos discípulos, assim quando eles perceberam que aparentemente Jesus estava, eles estavam distantes de Jesus, ou tinham perdido o Salvador, o que eles fizeram? Eles voltaram para a velha vida, eles voltaram a pescar. Jesus foi e resgatou eles, falou: não, poxa, eu conto com vocês, treinei vocês, preciso de vocês e vão, aguardem em Jerusalém até que nós sejam revestidos de poder. Eles foram diferentes a partir daí. Porém, você vê a discussão entre Paulo e Pedro e Marcos. Puxa, Marcos foi problema a princípio no ministério de Paulo, depois, claro, abençoou muito, mas eles tiveram problemas até então no ministério. Pedro e Paulo arranca rabo ali, Paulo botando o dedo no nariz de Pedro. Falou: rapaz, que história é essa? Hipócrita agora? Você fala uma coisa e vive outra. Pedro passou por isso. Então, mas sendo homens de Deus, e ainda tendo, porque existe o lado humano de ser. Nós o tempo todo buscamos sim a estatura de varão perfeito, buscamos. O ser é outra história. Quando você for um varão perfeito, o Senhor te leva. Faz que nem Enoque: esse homem é bom demais, deixa eu levar para mim. Aí pode até entrar o ego, né? E a gente também tem que tomar um cuidado, até quando a gente começa a buscar mais e mais Deus, porque você nunca vai encontrar alguém para você. Se você tem zelo, por exemplo, pela obra, você nunca vai encontrar alguém para você. Não é que você seja o tal, é que cada pessoa tem um tratamento diferente com aquilo que faz. É interessante. Porque na igreja é muito chato você ter mesmo ouvir certas coisas de muitos irmãos, né? Sem no caso de a não simplicidade, da humildade. Que eu sou assim, eu faço chorar, eu faço beber, coisas que a gente não acho legal ouvir isso. Às vezes tem pessoas que têm dificuldade, vamos dizer assim, tem pessoas que até são instrumentos de Deus, mas têm dificuldade, vamos dizer assim, até mesmo de se expressar, e até mesmo falam isso porque é algo que aflora no coração, e tem até mesmo no coração, e tem essa intimidade com Deus, e isso acontece, mas as pessoas às vezes têm dificuldade de lidar com isso, lidar com aquilo que Deus dá. Que é o meu caso. É diferente. Eu tenho dificuldade de expressão. Então, por exemplo, tem pessoas que são tremendamente usadas por Deus, mas se você chega a conversar, você fala assim: puxa, mas que arrogância. Mas às vezes a pessoa tem dificuldade de lidar com aquilo, de administrar o que Deus dá para ela. É difícil isso aí. Não pode virar arrogância. Pode falar. Eu? Não achei que você ia comentar uma coisa. Não, a pessoa tem dificuldade de se expressar, parece Mas então, é essa questão, né? E até mesmo o que Deus nos dá, se nós não tomarmos cuidado, a gente tropeça como Salomão tropeçou na própria sabedoria. Exatamente as coisas que Deus falou que ele não era para ele fazer, exatamente aquilo que ele fez. Casou com mulheres estrangeiras, construiu templos pagãos e adorou ídolos e aquelas coisas com toda a sabedoria que ele tinha. Então, não soube bem administrar aquilo que Deus deu para ele. Né? E Deus deu. Amém? Então, então valorize e honre exatamente, irmãos, aquilo que Deus deu, tá bom? Como por exemplo, aqui olha, eu vou dizer para você a respeito de alguns dos ministérios, né? Olha só, em Efésios
no capítulo de número 4, no verso de número... Vamos ler a partir do 10. Vamos lá, eu vou ler junto com você. Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 10. Deixa eu ver se eu encontro aqui para a gente ler junto. Efésios 4, 10. Vamos lá, só para você acompanhar junto comigo. Olha lá. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu. Aqui ele já entrando, saindo de um assunto, ele já vai entrar no outro. Ele falando aqui de Jesus, é claro. Mas aquele que desceu é também o mesmo que subiu. E acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Olha só. Eu só coloquei aqui só para dizer a respeito de quem ele está falando. Ó. E ele mesmo, senão você não saberia quem é ele, só para dar um sentido. E ele mesmo deu, ele falando de Jesus, então Jesus mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, né? E por aí vai. Então cada ministério tem uma específico de alguma coisa. Por exemplo, tenho aqui, o João tem um igual na Bíblia Pentecostal, tem um estudo a respeito das características de cada ministério desse, do apostolado, dos profetas, dos evangelistas, dos pastores, doutores, fala a respeito também dos mestres, e fala a respeito de vários dons que se dá. Existem pessoas, por exemplo, que têm o dom da palavra, do conhecimento e sabedoria, e isso, aquilo, outros, que os dons são outros. E não precisa necessariamente ter todos, é aquilo que nós comentamos. Quando o Espírito Santo ele vem sobre a vida da pessoa, alguma coisa ele traz. Ele nunca vem de mãos vazias. Ele vem sobre a vida da pessoa para usar ela de certa forma, mas algo ele sempre nos dá. Nesse caso aqui, nem poderia ser diferente. Porque, cara, a sabedoria de Deus é discutível. Mas se já pensou se você chegasse na igreja, todos fossem pastores? Então, ficaria todo mundo na frente. E se todos se expressassem da mesma forma? Eu gosto do irmão porque o irmão fala assim. Mas existem pessoas que têm necessidade do outro porque o outro também é usado de maneira diferente. Não é, exatamente. Como um mais na simplicidade, outros menos, outros... como por exemplo, aqui nós ministramos de um jeito. Por exemplo, na sede, lá o bairro é outro, o nível de pessoas lá é diferente, o nível do bairro é diferente. As pessoas da cultura já é outra. O pessoal lá é diferente. Então lá você vai tratar com pessoas diferentes, você sabe disso. Então, tem pessoas que, por exemplo, lá teriam dificuldade. Mas essa indiferença não é ruim? Não, porque Deus sabe como trata com cada um. Eles são tratados assim, eles estão lá porque eles se identificam lá. Mas e no caso de um daqui lá, passar a palavra? Eles podem encontrar uma certa dificuldade. Porque, por exemplo, como por exemplo aquilo que nós falamos. Assim como diz a palavra, ó simples, até quando viverão na simplicidade? Ou seja, Deus manda nós buscarmos mais. Deus, eu tenho dificuldade de falar, eu uso como uma criança. Deus disse para Jeremias, não diga que você é criança. Diga que você é criança. A criança não sabe falar. E Deus ele coloca a palavra na boca na hora certa, no tempo certo. Isso é questão de nós buscarmos. Ele diz assim lá em Tiago, que aquele que não tem sabedoria, o que acontece? Peça. Porque o Senhor vai dar. Eu estou pedindo faz tanto tempo, continua pedindo. Eu pedi não sei quanto tempo. Mas tem que ir pedindo, buscando para falar com pessoas que não simplesmente falar, mas está pronto para responder. Às vezes a sabedoria que a gente pede, Deus não dá, e a gente não sabe o que fazer com ela. Então a questão é também o que nós pedimos, para que nós pedimos? Então senão nós acabamos ficando uma pessoa assim sem... Porque Deus não é Deus de propósito. Se nós pedimos algo e nem temos ideia do que fazemos com aquilo, então nós estamos sem propósito. E diante de Deus nós precisamos ter um propósito. Eu quero ousadia, por exemplo, como estávamos conversando ontem, né? Mas Deus sabe do que a gente chama. Sim, mas por exemplo, como estávamos conversando ontem. Deus, me dá ousadia para estar me pregando lá na praça. É para isso que nós estamos pedindo ousadia. Para bater de frente, para não se envergonhar do Evangelho, para falar daquilo que tem que ser falado para as pessoas lá.
Porque lá também a palavra é outra. A palavra é salvação, é almas. Lá você não vai falar de porta aberta, você vai falar disso, você vai falar daquilo. Lá você está falando para perdidos. Então o grupo de pessoas lá é outro, a gente tem que saber disso. Para que grupo de pessoas que a gente está direcionando a palavra. E o que a gente tem por intenção disso. Né? Então até para isso a gente tem, né, saber para que a gente está falando. Então, puxa, eu vou ler Hebreus primeiro com você, porque fica pertinho, né? Só para você ver a respeito de pastores, olha só. Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 13, no verso de número 17. Hebreus capítulo 13, verso 17. Você encontrou aí? Olha só o que está escrito aí. Olha só. Obedecei aos vossos pastores. E olha só. E sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não seria útil. Ou seja, está escrito para quê? Para se obedecer e se sujeitar. Quem é que vai dar conta? Os pastores. Então, aquilo que nós comentamos a respeito de autoridade espiritual. Por exemplo, o irmão Zé, para mim não é só irmão. Para mim não é só irmão. Nós temos costume de chamar de irmão. Mas para mim não é só irmão. Para mim é o diácono José. Os irmãos são simplesmente esses que estão sentados e vêm adorar a Deus e amém. Mas no nosso meio nós temos ministro de louvor, tem que respeitar ele como ministro de louvor. Temos músico, temos que respeitar como músico. Temos diáconos, é autoridade, temos que respeitar como diáconos. Temos evangelistas e assim temos que respeitar exatamente como são. E tem os pastores, tem que respeitar exatamente como são. Então o pastor não é um irmãozinho só, o pastor é um pastor. Então, guarda isso no teu coração. Então, é interessante, né, aquilo que Deus diz, né, a respeito da palavra, mas agora vamos lá para a sabedoria, só para a gente dar sequência aqui no assunto. Sabedoria. Um pouquinho para frente, é Tiago capítulo 1, no versículo de número 5. Enquanto você encontra Tiago capítulo 1, verso 5, eu vou procurando aqui junto com você. Tiago capítulo 1, verso 5. Mas eu vou falar uma coisa para você, irmão. Isso é para você que acredita na palavra. Bom, porque eu creio que os que estão aqui acreditam. E os que acreditam, nós sabemos que acreditamos quando obedecem. Senão também são só palavras. Amém? Olha só o que está escrito aqui. Eu vou deixar esse versículo aqui para você. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, ou seja, não despreza, mas será dada. Se alguém tem falta de sabedoria, eu sempre busquei do Senhor, porque o falar é simples e é até fácil, mas os questionamentos, aquilo que muitas vezes se pergunta para você a respeito da tua fé, a respeito de assuntos, eis a questão. Você não pode responder por você mesmo. Se você responder por você mesmo, você não se converteu, tua vida não está em Cristo. Ou seja, você se lembra quando nós falamos que Jesus trocou de lugar conosco? Ou seja, a Bíblia diz que a nossa vida está escondida em Cristo Jesus, ou seja, Ele tomou ela para si. Porque Ele morreu na cruz, no nosso lugar, e nós passamos a ter a vida dele. Então não temos identidade. Então o eu ele cai por terra. Então os nossos pensamentos têm que ser aquilo que está escrito na Bíblia, os pensamentos de Deus. A nossa palavra tem que ser aquilo que está escrito na palavra de Deus. Alguém perguntar uma coisa para você, por exemplo, você não sabe o que dizer, não diz assim, olha, bom, eu imagino que... Não imagina não. Fala assim, olha, eu não sei o que está escrito ainda a respeito desse assunto, mas eu vou pesquisar, eu respondo para você, eu volto a conversar com você naquilo que Deus fala sobre isso. Amém. Às vezes você não sabe a resposta na hora, mas você pode procurar, você pode buscar. É comum, né? Você não precisa saber. Você está no trabalho lá, peça na mente, está tudo quanto é lado, alguém pergunta uma coisa da Bíblia para você, você enxerga a peça na frente.
também é uma forma de adquirir sabedoria, né? Então isso é Você bom. também vai aprender. Então, e é interessante aquele que ensina, porque ele aprende ainda mais, porque ele vai ter que ter suporte para responder aquilo que vai se perguntar. Ocorreu uma coisa aqui na frase de obedecer a vossos pastores. Será que na Bíblia Católica está escrito obedecer a vossos padres? Não existe padre. Né? Padre não existe para Deus. Padre na verdade é uma tradução de pai, né? Não existe para Deus. Então, mas eu digo assim, se na Bíblia não deu a curiosidade agora de... Mas a Bíblia Católica é exatamente Essa palavra é uma palavra humana, Tem é uma palavra... alguma Maria aí? Não, graças a Deus não. Tem uma Bíblia de estudo de Jerusalém, ela está bem aqui. E então a expressão Eu falei padre. da editora. Não, tem Que é Jerusalém. Pode procurar A nessa. católica não usei, mas... Essa é de estudo, é católica. Mas essa é católica? É de estudo ainda, Jerusalém. Muito bom. Seria Hebreus 13, 17. Então tem coisas que não existem na Bíblia. Se acredita porque se ouve, né? É como, por exemplo, os nossos amigos católicos, né? Eles acreditam naquilo que o padre fala, eles não querem saber o que está escrito. Andam segundo as suas tradições, palavra de Deus. João 8,32, né? Sereis a verdade libertará. E não Você conhece. fala que padre é uma tradução de pai, né? E a palavra diz que ninguém espiritualmente chameis de pai na terra, né? Já é um erro, né? Você não pode ter como líder espiritual alguém para chamar de pai, porque ele diz que pai é só o Espírito. Já entra aí também uma então, discrepância. nesse caso, sujeitais aos vossos pastores. Muitos se sujeitam aos padres. Então, por isso que Nesse meu caso, do- o padre não é responsável, então, pela... O padre não é responsável nem por ele, porque ele está condenado. Se ele viver morrer naquela vida. É extrema unção para ele, caixão e Mas inferno. ocupa um lugar de liderança. É uma liderança. Ocupa o lugar, não significa necessariamente. Não, a gente pode dar um lugarzinho melhor para ele, por exemplo, de falso profeta, que também vai ser condenado. É difícil de eu achar, é o Hebreus Hebreus 13:8. 17. Enquanto o Antônio procura lá, então tá. Então é interessante que o próprio Deus pede para que a gente venha buscar a sabedoria dele. Então, essa coisa de, vamos supor, eu não tenho sabedoria, eu posso não ter sabedoria ainda, mas eu posso estar buscando, com o propósito de conseguir. Não, eu vou buscar e não abrir mão disso. Então, nós podemos não ter sabedoria ainda, nós sempre podemos buscar dele. Amém, querido? Então, enquanto o Antônio encontrar, quer que eu encontre para você? Alguém pode fazer algum comentário enquanto Eu já isso? pedi a Bíblia emprestada, né? Alguém pode fazer um comentário enquanto isso? Fica à vontade, irmãos. Hebreus 13, 17. O 10 é 13 e 17. Hebreus 13, 17. Ó, tem 1 Coríntios, está em Gálatas. Fica escrito assim bem em cima. 2 Timóteo, Hebreus 13. Marcar a Maria desses católicos não sabe nem que tem isso aí. Então você percebe que Você sabia que o católico não tem hábito de ler a Bíblia? Não, porque eu também não tinha. Acidente, por exemplo, olha só o que está escrito Marcar que os aqui. padres lê. Obedecei aos vossos dirigentes. olha, de arrumou uma. E sede-lhes dóceis, porque velam pessoalmente sobre as vossas almas, e disso prestarão contas. Assim poderão fazê-lo com alegria e não gemendo, que não vos seria vantajoso. Trocado por dirigentes, então. Dirigentes disseram. Mas eu Você vai, aí abrange todo, né? Todo, aí já pegou. Não, na verdade, Jesus era pastor ou Jesus era padre? Então Jesus ele trata com pessoas de Deus, quando ele fala a respeito de pastorear, de ministério. Ele não trata com ímpio. Padre é ímpio. Então, Jesus trata com pessoas de Deus. Quando ele fala assim que aquele que é de Deus não peca, ele está falando para a pessoa que é de Deus. Não está falando para a pessoa que é mundana, tem a metade do mundo na cabeça e um pouco do evangelho. Ele não está falando para esses. Coração todo. Quando ele está falando a respeito do sábio, aquele que ele ouve, é muito interessante, irmão. Eu vou ler um pouquinho mais, só para você ter ideia. De quando Jesus, ele é bem específico, e ele é maravilhoso quando ele
ele faz alguns comentários assim que, lá no primeiro versículo de Provérbios, só para você ter ideia, olha só. Provérbios capítulo 1, verso 1 também diz assim: Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência, e para se receber instrução do entendimento, justiça, juízo e equidade. Para os simples, prudência; para os jovens, conhecimento e bom juízo; para os sábios, ouvir e crescer em sabedoria e instrução, e adquirir sábios conselhos. Irmão, o ímpio não busca sábio conselho. Tá? O ímpio não busca essas coisas. E o bispo é Bíblia? O bispo sim. O padre não. Sim. Mas nesse caso aí, o que está errado? É a Bíblia ali? A Bíblia, na verdade, ela foi, por exemplo, instituída, foi... Essa é a editora Paulinas, editora católica. Tem dicionário para saber que significa dirigente? Dirigente não dirige, Dirigente é uma liderança. É um que conduz pessoas. Né? Conduz pessoas. Aí entra é como que se generaliza. Como generaliza. Encaixa, sim. Aí você Encaixa entra... com o padre, porque o padre, querendo ou não, ele Não, dirige os encaixa com o católicos, padre. né? A grosso modo, os pastores dirigem os crentes, então são dirigentes, né? de determinado grupo de... Aí você tem que entrar em doutrinas bíblicas. Quem é o padre? E o que são os padres, na verdade? E o que é pastor? Não estou falando de desvio de comportamento, estou falando de ministério. Então, na verdade, essa expressão padre não existe na Bíblia. Não, porque essa expressão Diante de Deus, nunca foi usada para Jesus, né? Um dirigente. Então, mas agora no caso da Bíblia, né? O pastor sim, contraditório. então, porque na verdade isso aqui passa pelas mãos deles. E os romanos são um problema. Os romanos é um problema. Tudo que passa por Roma é complicado. O romano é um problema. Eles esconderam isso aqui dos católicos durante muito tempo. Eles não têm intenção que as pessoas conheçam a palavra. E a intenção deles é sempre desviar. É por isso que as missas eram rezadas em latim, coisas assim desse tipo. Então, durante um bom tempo, até que não deu mesmo, aí veio, né, a tradução. Mas eles seguram o máximo que eles podem. O máximo que eles podem, eles seguram e fazem o que tiver que ser feito. Esse conselho é de Paulo, né? Conselho do apóstolo Paulo. Quer dizer, Ele não falaria de dirigente. a carta de Hebreus, ela não tem assim diretamente um autor específico, não foi Paulo que escreveu. Segundo as características dos escritos, foi Paulo. Se percebe pelos escritos, pela maneira com que se escreve, mas não diz diretamente que foi o apóstolo Paulo. Quando você diz que não tem uma credencial, você falou a nível de Ministério Shalom, né? Porque existem igrejas evangélicas que tem até carteirinha de membro, né? Sim. Que as pessoas são credenciadas como membro. Sim. Só que credenciado como... de Shalom. Sim, só que credenciado como membro, vamos dizer assim, qual a vantagem de ser credenciado como membro? E às vezes isso gera até, vamos dizer assim, um certo escândalo, porque às vezes a pessoa ela se desvia do evangelho, mas a carteirinha vai junto, esse é o problema. Então você tem mais acesso, você tem menos proporção de acontecer isso com a liderança que você trabalha, que você, de certa forma, confia, do que com os membros que, meu Deus, passa cada coisa pela cabeça de cada um, só Deus. No caso dos pastores da Shalom, são credenciados, né? São credenciados. São credenciados. Como, por exemplo, os irmãos que são levados para o ministério e são apresentados, eles são credenciados e vão ser credenciados. Existe uma credencial. E isso, por exemplo, dá liberdade de algumas liberdades para eles, por exemplo, de visitas em hospitais penitenciárias e, puxa, tem várias coisas que eles podem fazer, vários trabalhos que eles podem fazer, dá essa legalidade. A própria lei dá essa liberdade para eles. Achei padre aqui no dicionário. Enganador? Sacerdote. Não é mesmo? A primeira pessoa da Santíssima Trindade, Pai. Tradução do Pai. Então aí que fala que a Bíblia diz para não se chamar na terra, né, espiritualmente, porque o pai carnal da gente, ele chama de pai naturalmente. Mas eu acredito que espiritualmente a palavra a ninguém chamei de pai. Né? Mas nós comentamos já alguma coisa a respeito disso quando acho que o Fábio de manhã estava dando uma entrevista, né? E ele chamava assim o tempo todo a pessoa de filho. Eu comentei com ela, sabe por que ele está chamado de filho? Você percebeu por quê? Porque a expressão padre, a expressão papa também significa pai. Então, exatamente por isso, porque se ele é pai e o outro é filho. Então, por isso que os padres têm muito mania de chamar a pessoa de filho, exatamente por esse motivo. Porque padre significa pai. E bispo significa
Olha, dicionário, procura dicionário. Porque de certa forma, os pastores, os bispos, é uma hierarquia. É uma hierarquia. Sim, mas no caso da Igreja Católica, o padre está como primeira pessoa do pretérito perfeito singular, né? Mas no caso da Igreja Evangélica, primeiro tudo agora, né? Eu sou muito bom em aritmética. Então, biblicamente falando, vem os bispos, né? E aqui, no nosso caso, os bispos, depois os pastores, vem depois o que temos no ministério. Eu respondo o que temos no ministério. Não, eu respondo o que temos assim no ministério. Vem os bispos, e isso é bíblico, né? Os bispos, depois vem os pastores, depois vem os... Eu nunca vi a palavra bispo na Bíblia. Sim. Usa a expressão até... no ministério de Jesus, por exemplo, quem que era? Se usa até a expressão como bispo para Jesus, bispo das nossas almas. Tem guarda de ser bispo ainda, né? É acima do bispo, né? Tem essa ainda. Mas no caso, quem que era bispo no ministério de Jesus? Não, no ministério de Jesus não. No ministério de Jesus eram todos aprendizes. Ninguém era nada. Eram seguidores, eram discípulos. Discípulos significa seguidores, aprendizes. Então no ministério de Jesus ninguém era nada. Isso aqui, quando fala do ministério de Paulo, é aquilo que o apóstolo Paulo disse. Tem coisas que não foi revelado nem a carne e nem a sangue, mas o próprio Senhor revelou. Então, é questão de Paulo e Jesus. Então, mas aonde que entra o bispo, então? Até quando o apóstolo Pedro usa a expressão bispo. Não me lembro exatamente onde está escrito. O apóstolo Pedro usa a expressão bispo. E o apóstolo Pedro usa a expressão presbítero, que o Paulo também usa, e existe também nos dons de ministério também, os presbíteros, evangelistas, pastores, doutores, mestres, e aí vai. Então, mas cada nome, né, tem uma característica e traz algo consigo. Eu sei pastor conduz. Pastor. Agora, quando o bispo for bispo, ele vai saber por que ele é bispo. Quando o apóstolo for apóstolo, ele vai ter a credencial dele de apóstolo e os sinais vão seguir ele, né? Então, sinais que nos seguem agora já passaram. Não tem apóstolo, né? Não. O salão tem os bispos, né? Pastores, presbíteros, evangelistas, diáconos e os irmãos. Não tem apóstolo. Vocês acreditam que apóstolo é só os que Jesus instituiu? Não acredito, porque ninguém se manifestou com esses dons ou dessa maneira. Se alguém manifestar, por exemplo, um dia alguém vier a manifestar, eu quero ser apóstolo, Shalom, ele fica... Não é simplesmente eu quero ser apóstolo. As coisas de Deus, sim, porque as coisas de Deus, deixa eu deixar uma coisa clara, não eu quero ser. Quando Deus fala a respeito, vamos supor, o irmão Zé, vamos supor que é o líder do ministério, vamos supor, e eu estou abaixo dele. Não é, por exemplo, eu quero ser. É Deus vai falar com você, vai dar os sinais para você, e o mesmo Deus que falou com você vai falar comigo. Porque existem ministérios que já tem na hierarquia, né? Por isso que eu acho. Não, sim, porque os sinais seguem. Só uma pergunta. Todos os 12 eram apóstolos? Era tipo um apóstolo? Sim, a Bíblia diz que sim. Só que então, no caso de apóstolos, em nenhum momento na Bíblia, depois deles, menciona a outra pessoa como apóstolo. Paulo veio depois. Paulo se tornou apóstolo. Paulo já teve essa barreira que você está comentando. Porque Paulo teve uma reclamação. Paulo teve uma reclamação no começo do ministério. Paulo teve uma reclamação e ele teve certa dificuldade de aproximar deles. Ele disse assim: eu não sou menor do que nenhum dos apóstolos, porque Jesus instituiu ele como apóstolo. Foi algo entre ele e Jesus. Na aparição. Na verdade, Jesus se revelou para ele de muita... Não simplesmente daquela maneira. Naquela hora, Jesus falou a respeito de um plano que tinha para ele, mas as confidências dele com Jesus, as conversas dele com Jesus, o tratamento dele com Jesus, ele ficou aprendendo durante tempo, e não de homem algum, depois que ele foi ter com os apóstolos, com os outros apóstolos, mas do próprio Jesus. Porque apóstolo é novo, né? Apóstolo não, eu digo assim, é novo assim, nos ministérios. Antigamente, por exemplo, há 10 anos atrás, você não ouvia falar que um ministério tivesse apóstolo. Hoje já é mais comum. Eu só conheço um. Não, mas tem o Estevão Hernandes, tem vários, tem aquele outro lá, o Duque lá, Agenor Duque, tem vários, cara. Talvez você conheça só um, hoje em dia está comum, mas antigamente você
nunca ouvi. Apóstolo é só os que Jesus instituiu. Inclusive, alguns ministérios, eles têm como base isso daí, né? Alguns, né? Também a gente conhece o nosso mundinho aqui. A gente não sabe o que vem por fora. A gente que conhecia só um, mas nosso mundinho aqui, sim. Tem vários apóstolos. Eu mal conheço Sorocaba. Mal conheço Sorocaba. Então, os sinais seguem cada um aqui. Então, o próprio ministério de cada pessoa, por exemplo, o evangelista, por exemplo, ele tem algumas dificuldades. O evangelista. Você falou que no nosso ministério só tem bispo, né? Aí vamos supor para um pastor ser bispo, tem que ser feito por eles lá. As características também, existem características, algumas coisas que acompanham também. Porque o bispo, na verdade, aqui vamos supor o bispo Oswaldo, ele é responsável é o coordenador, ele é responsável pelas igrejas de Sorocaba e região. Só tem ele, bispo, pode ser só ele. Não pode ser só ele, pode se levantar outros também, Deus pode levantar outros também. E lá no ministério deles, lá, na igreja deles, lá tem um pastor também, já junto ou só ele que é bispo? Não, onde lá? Na sede. Sede de Sorocaba? Bispo Oswaldo. Não, tem outros pastores, a esposa dele é pastor. Tem pastor auxiliar dele lá. Mas pode ser um bispo também. Sim, se Deus der isso, sim. E pode se levantar um pastor junto com você. Sim. Bispo. Aqui está bispo.po ainda, hein? Está escrito aqui, prelado, que dirige uma diocese, bispo residencial, e também uma peça do jogo de xadrez. É que ele se resume toda a referência, né? Porque existe realmente um jogo de xadrez, existe uma peça de xadrez. Porque tem palavras, irmãos, que você não vai encontrar em dicionário secular. Porque até no dicionário bíblico tem palavra que você vai encontrar no dicionário de teologia, guarda isso. E tem palavras que você vai encontrar, no dicionário bíblico. Algumas, você compra um dicionário bíblico maravilhoso, algumas palavras não vai ter, vai falar, isso aqui está com falta. Você vai encontrar em dicionários de teologia. Então tem essas diferenças de palavras. Mais direcionadas. São mais direcionadas, é mais específico. Isso aqui eles procuram abranger o máximo possível. Porque isso é universal, não é cristão. E já dizendo aqui, portuguesa, né? Porque tem coisas que é na portuguesa que outras não se adota, né? Pode falar. Então, pensando um pouco nessa coisa de bispo, apóstolo, como que faz, digamos assim, para subir de cargo? Falando a respeito disso. Então, os sinais, eles acompanham as pessoas. É como, por exemplo, o evangelista. Algumas dificuldades ele tem. O evangelista, a sede dele é fazer com que alguém conheça o evangelho, e a sede dele é essa. Ele quer, se pudesse, enfiava a Bíblia na cabeça do outro. O evangelista tem isso dentro dele. Então o negócio dele é fazer com que o evangelho seja conhecido. O pastor já tem outra característica. Então, e aí vai. E cada um carrega uma característica consigo. O profeta tem outra característica. Então, cada um carrega uma característica. Ele se desperta. Como, por exemplo, nos cursos de teologia. O curso de teologia não forma pastor nenhum. Ele simplesmente traz informação. Segundo aquilo que Deus te deu, vai despertar dentro de você. Dentro desses cursos, dentro desses aprendizados. Vai aflorar isso dentro de você. Aí você vai perceber aquilo que Deus tem para a tua vida. O próprio Deus vai falar com você. Como a gente leu ali, são os dons que Deus dá. Cada um segundo. Agora eu acho que ele disse para subir de cargo, acho que a dedicação seria uma boa, né? A Bíblia pede para que a gente venha buscar os dons de Deus. Aí, conforme se busca, Deus vai. Aí existem aquelas coisas do propósito. Qual o propósito? Porque eu busco tal coisa. Aí tem tudo isso. Deus vai ver conforme a necessidade, Deus vai dar. Deus vai dar. Muito sobrenatural, né? No coração. É como, por exemplo, esse próximo assunto que a gente vai entrar, por exemplo, fala a respeito da revelação. Se divina, né? Ela é divina e não é uma revelação apenas humana, né? Porque os modernistas, né, como que dizem assim, né? Ou seja, o pensamento moderno humano, né? Aí a gente poderia, porque algumas perguntas elas são espirituais, mas algumas são naturais, aquela coisa do homem mesmo. Mas, por exemplo, o pensamento do homem moderno, vamos dizer assim, ele identifica, ou seja, ele compara a inspiração, né,
divina como se fosse algo simplesmente humano. E você se lembra que é inspiração? Você se lembra disso? Vou lembrar você. Isso do dicionário secular até mesmo diz, olha só, significado de inspiração: ação de inspirar ou ser inspirado, conselho e sugestão, agir por inspiração de ou estado de alma quando é influenciada por uma potência sobrenatural, falamos isso. E quando se fala diretamente da inspiração divina, é uma força inspiradora, ou coisa inspirada, ou coisa ou pessoa que inspira, aquilo que numa composição artística se revela como um grande talento ou gênio, como muitos falam, né, na inspiração dos artistas. Mas olhando aqui para o mundo cristão, para a nossa vida cristã, como algo que inspira, que nós sabemos que é o Espírito Santo, o próprio Deus que inspira, né? E por aí vai, né? Ou sinônimo de iluminação, oposto de trevas, ou seja, aquele que é da luz vem e clareia, faz assim. Isso é inspiração, resume com inspiração, né? Então, quando nós falamos a respeito disso, né, as escrituras sagradas, elas nos mostram esclarecimentos espirituais, né, a respeito de sabedoria, né, com que foram dotados os homens, né? E quando eu falo a respeito disso, né, alguns filósofos, né, como Platão, Sócrates, Shakespeare e outros aí, né, alguns como chamam de gênios até mesmo, né, e foram filósofos, a inspiração dessa forma, ela é considerada apenas uma inspiração natural, uma coisa simplesmente que a pessoa tem como algo natural, né? E nós não podemos trazer, e aí vem a essência, a inspiração que Deus dá para o homem, diferente daquilo que o homem ele simplesmente tem por si. Ele simplesmente é uma inspiração natural, totalmente diferente. Se nós não podemos comparar aquilo que é de Deus simplesmente com aquilo que é dos homens, porque senão a gente rouba a palavra inspiração. Lembra o sentido original da palavra inspiração? Lembra que a gente estava comentando a respeito do cuidado de como a gente põe as palavras para que a gente não venha ferir o princípio de Deus? Lembra? Se eu simplesmente falo, quer dizer, falo aqui, mas de repente eu tropeçando em algo lá. Então, nossa, a palavra de Deus ela é sobre tudo, não existe nada acima da palavra, né? E não podemos ferir o princípio que Deus diz, né? Ou nós podemos roubar o sentido real, né, que Deus deixou para as nossas vidas, né? Ou seja, fiz até um comentário aqui, pois dessa forma nós teremos uma igreja doente. Sabe por que muitas vezes acontece aquilo que o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 11? Sabe por quê? Muitos doentes, muitos fracos, muitos que dormem, porque muitos não valorizam o sentido real da palavra. E as pessoas, elas simplesmente vivem. Elas simplesmente vivem. E elas se tornam doentes, elas dormem, né? E elas fraquejam e elas ficam pelo caminho sem perceber. Amém? Porque essa é a necessidade de nós conhecermos a Bíblia. E não simplesmente fazer uma leiturinha rápida na hora de dormir, deitar na cama, não me lembra mais. Então, a necessidade da gente estudar a palavra de Deus. Porque alguns que não vêm na terça-feira, até mesmo assim, depois de perguntar uma coisa para a gente. Aquela coisa de pastor. Eu, na minha qualidade de ser humano, responderia umas coisas. Eu falaria assim: por que você não veio ontem? Vem ontem, na terça-feira, você fica sabendo. Eu responderia assim: a gente estava ontem falando sobre esse assunto. Vem na terça-feira, você moleza, né? Chegou atrasado, é que você está na janela tomando um ventinho. Poderia falar assim: não se esforce, vocês vão pagar o preço. Por que você não vem? Mas a gente, na qualidade de pastor, é diferente. Porque se você fala dessa maneira, você pode machucar alguém a ponto de a pessoa se desviar do evangelho. Nossa visão é outra. Isso a gente diferencia em ministério. Quando Deus te dá alguma coisa, você não enxerga de uma maneira natural. Você enxerga o valor que a alma tem. Sabe? Pastor, por exemplo, uma vez que, só para encerrar, uma vez que eu fui, eu não era em minha intenção. Minha intenção, garanto para você, minha intenção não era essa. Mas quando eu fui pedir uma carta para o meu pastor, para fazer um curso de teologia, você pedir uma carta, né? Tinha que ter 2 anos como membro, até umas coisas assim desse tipo. Fui pedir uma carta, ele falou: Paulo, você tem certeza que é isso que você quer? Eu falei: pastor, eu quero fazer o curso de teologia. Por quê? Só que eu não expliquei o porquê que eu queria. Eu queria participar do grupo de evangelismo, e eu queria ter um conhecimento a mais, porque eu sair na rua, porque o fato de eu falar, tudo bem, era simples. E quando as pessoas perguntassem uma coisa para mim, essa é a questão. Então eu queria aprender um pouco mais. Ele falou assim: Paulo, fala uma coisa para você. O pastor funciona mais ou menos assim. Se oferecesse isso, se hoje eu tivesse condição de escolher você pastor, eu ia ser outra coisa. Eu ia seguir minha profissão. Ele falou: porque o pastor funciona assim, Paulo.
Às vezes você está lá, sabe, sabendo que tem alguém que está doido para te derrubar. Você está lá na fila da oração, aquela fila gigante. O sujeito entra na fila, na tua fila. Tem 10 filas, entra na tua fila da oração. Você está orando pelas pessoas. E quando chega a pessoa para orar, para você orar por ela, você tem que orar sem hipocrisia, sem amargura e sem rancor no teu coração. Porque senão quem está pecando é você. Sabia disso? O pastor é mais ou menos assim. Aí ele começou a conversa. Falei, poxa vida. Quando alguém falava a respeito de ser pastor para mim, eu já falava, sai para lá, afasta de mim esse cara, para trás de mim. E olha, Deus vem fazer a gente parar. Só que a coisa vai acontecendo, Deus vai te conduzindo até o ponto de você falar, agora não dá mais para sair. Então a gente vem parar assim. Então funciona mais ou menos assim. Deus muda o coração se for preciso, para aquilo que Ele quer fazer na tua vida. Sabe? Deus muda o coração. O sujeito pode falar mal de você a vida inteira, mas quando você sabe que ele quer voltar para Jesus, você vai lá, vem aqui, vamos. Você falou, não tem problema não, o importante é a partir de agora. Vamos caminhar juntos. É automático, você fica. O Espírito Santo faz esse tipo de coisa. Jesus poderia dizer assim para os discípulos. Jesus falou, eu sou bom pastor. O bom pastor da vida é para as ovelhas. O que Jesus poderia falar para os discípulos que voltaram? 2 provérbios bíblicos Jesus podia usar para eles. 2 provérbios bíblicos. O cão voltou ao seu próprio vômito e o porco voltou ao esponjador de lama. É provérbio, está escrito. Jesus falou isso para eles. Jesus foi atrás. E ainda preparou um peixe. Deu o que comer para eles ainda. E deu, encheu eles de graça e amado. Então é uma coisa que Deus faz. Não dá para explicar aquilo que é sobrenatural. Não tem como explicar. É Deus que faz, né? Então, mas para isso nós precisamos conhecer as Escrituras e nos chegar mais próximo de Deus, né? Para nós não sermos falsificadores do Evangelho. Porque Paulo, para encerrar, diz assim, em 2 Coríntios 2,17, porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como na presença de Deus. Lemos a respeito disso já. Para isso, precisamos conhecer a palavra de Deus. Amém, irmãos? Amém. Então, a necessidade é essa. Honrar aquilo que Deus honra. Honrar a casa de Deus como casa de Deus, irmãos. Chegar na casa de Deus bagunçando tudo. Guarda os teus pés quando entrar na casa do Senhor. Guarda os teus pés. Não entrando em qualquer lugar, está entrando na casa de Deus, como diz a palavra em 2 Timóteo. Guarda os seus pés. Cuidado, sabe? Deus colocou cada um como é, honra cada um como é, na casa de Deus. Porque o dia que você for, as pessoas vão te honrar também, porque é uma semeadura. Se você não honra aqui, não vão te honrar lá na frente. Funciona mais ou menos assim. Você não foi bênção para o teu pastor hoje? O dia que você for pastor, bom, o que você plantou? Deixa eu dar uma olhadinha. Lei da semeadura, a palavra não falha. Então nós plantamos hoje. Por isso que eu creio que você planta a tua vida diante do altar de Deus. Você planta o teu coração diante do altar de Deus, porque eu creio que você vai querer colher coisas boas. Amém? Em nome de Jesus. Tudo bem? Só isso? Amém. E se você quiser continuar vendo e ouvindo, depois você vai lá na tua casa, você procura lá. Tá? E porque a gente tem o costume de fazer isso, tá bom? Tanto para algumas pessoas que nós sabemos que tem essa dificuldade, como também para algumas pessoas que às vezes querem rever, né? E querem algum versículo bíblico que passa, então a gente procura fazer isso para facilitar a vida de muitas pessoas que também nós não conseguimos alcançar. Porque não sei se você sabe, nós anunciamos o Evangelho, mas o Evangelho não fica entre essas 4 paredes. Chega a lugares que nós nem temos ideia, mas o Evangelho chega. Então essa é a nossa intenção. Mas vi pouca gente na igreja hoje, eu sei disso. Mas o Evangelho não vai chegar só aqui. Vai chegar até lugares que nós nem temos ideia. E por aí vai, no mundo inteiro. Onde alguém clicar, onde alguém acessar, vai estar ouvindo a palavra exatamente como ela é, exatamente como ela está sendo dita. Amém, irmãos? Então esse é o nosso cuidado. E para isso, você pensa que não dá trabalho, dá trabalho. Porque quando você vai para a tua casa, talvez dormir, a gente vai trabalhar lá dentro ainda. Editando, colocando legenda, montando, colocando. Ela sabe que dá trabalho. Ela sabe. Meia-noite, às vezes 1 hora. Às vezes atravessa a madrugada. Sabe que hora que eu vou acordar? 4 horas da manhã. E as pessoas não valorizam aquilo que é feito. E é verdade. Quando a gente fazia os DVD,
Ele ficava, às vezes, passava, não é uma noite, várias noites para fazer o DVD. E não surtiu efeito de lado nenhum. O que me indignou é que, sabe algumas pessoas que elas falavam assim? Não, pastor, eu não deu tempo de assistir do mês passado. Eu falei, não deu tempo de assistir. Nossa, tá de brincadeira comigo. Deu tempo de você montar todos, né? Poxa, não deu tempo de você assistir. Eu preguei com carinho, vai buscar informação e aquela coisa toda. Então, peraí, é coisa que precisa entrar no eixo e tal. Aí é tudo nozinho na garganta. Não, aí é aquela coisa que você não pode deixar ver a natureza se levantar. Você fala assim, não, puxa, irmão. Vai que é pastor. Puxa vida, irmão. A gente fez com carinho para você ver. Poxa, a gente fala ainda, puxa, veja lá, um tempinho. Poderia falar diferente, estão jogando a cara. Mas a gente fala, não, um tempinho. Dá um jeitinho lá, uma hora no fim de semana. Assiste lá. Vai ser bem assim. A gente fala assim. Ah, Deus tem que dar no coração. Que fala, hein? Ô, irmão, pelo amor de Deus, hein? Então tem todas essas coisas. Você entrega a vida, tem gente que não entrega meia hora. Então, você está aqui com a gente em uma hora e meia no máximo. A gente começa a preparar isso aqui desde o momento que a gente entra para dentro. Deus vai colocando a coisa no coração, a gente vai pondo no papel e já passa para cá e para trazer. Então, durante o serviço, está escrevendo alguma coisa assim, tal. Hoje alguém falou assim para mim, pô, você está louco, meu? Fui ajudar numa outra máquina hoje que a minha estava quebrada. Pô, você está louco, meu? Fui louco por quê? Conversando sozinho, eu estou vendo você. As pessoas do mundo falam na gíria, né? Eu estou vendo você trocar aí. Plano é um negócio que a gente põe assim, enrosca na caixa para identificar que produto tem na caixa. Eu estou vendo você trocar ideia, não sei quanto tempo lá com o plano lá, meu. Você está louco? Eu falei, não é, cara. Que eu vi que ele estava meio sozinho assim, peguei e fui conversar com ele. Bola pra essa gente, não. Falou pra mim hoje também, você tá doido? Falando sozinho logo cedo? Sozinho não tô falando. A gente não fala sozinho. Então é aquelas coisas que a pessoa não entende, o natural não entende.